Graça e paz a toda a igreja, vocês que estão em casa, vocês que estão ligadinho com a nossa live. Nós estamos felizes nesta noite em poder falar a todos vocês. Meu coração nesses dias tem vivido uma expectativa muito grande do retorno do Senhor, da volta do Senhor. E a gente percebe que a cada dia esse momento tem sido muito claro na nossa mente. O nosso coração aguarda com expectativa a volta do Senhor. E como igreja, todos aqueles que participam do corpo de Cristo vivem, eu creio, esta expectativa. Tudo na Bíblia mostra que Jesus está voltando para arrebatar os seus escolhidos. E eu vejo isso como uma grande vitória nesse momento de luta, de prova e de dificuldade. Essa é a nossa esperança, a esperança do salvo, a esperança dos que creram em Jesus, ou dos que creem em Jesus, dos que entregaram suas vidas para o Senhor. Duas perguntinhas vêm na nossa mente. Quando será esta volta? Primeira pergunta. Você pode imaginar quando será a volta do Senhor? Segunda perguntinha. O que ainda precisa acontecer para que Jesus volte? Essas perguntas, de fato, têm respostas simples na Bíblia, mas elas se tornam complicadas, se tornam até mesmo confusas por causa de tantas falsas revelações, de tantos falsos eventos que muitas vezes são ignorados diante da grande verdade bíblica. Aquilo que às vezes é falado, é pregado, é ensinado, é ignorado muitas vezes. Mas a palavra de Deus hoje, ela tem algumas respostas. Respostas essas que vão tirar as nossas dúvidas. Nós vivemos, meus irmãos, um momento de grande expectativa. Essa é a realidade. Principalmente nesses dias em que o mundo está sofrendo uma pandemia global. Muitas questões e dúvidas são levantadas. Muitas coisas são colocadas em xeque. A gente não sabe, às vezes, o que está por detrás de tudo isso. Mas o propósito de Deus, no meio de tantas lutas, é trazer uma revelação na palavra para que traga conforto e tranquilidade e segurança para todos nós como cristãos. Uma coisa é certa, o evento da volta do Senhor poderá acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. A segunda vinda de Jesus, eu tenho visão dentro da palavra que será um evento muito importante que acontecerá nos fins dos tempos. Jesus não nos abandonou aqui, Ele não esqueceu de nós. Nós estamos certos de que logo, logo vai acontecer a volta do Senhor. Hoje se fala muito pouco sobre a volta, se prega muito pouco sobre a volta. Às vezes as pessoas estão ocupadas e olhando para todas as questões deste mundo, esquecendo do principal, que é observar dentro da palavra de Deus a visão da vinda. A segunda vinda será realmente acompanhada de grandes sinais esses que nós estamos observando e que acontece de uma maneira clara diante de nós. Nesse dia, todos nós saberemos, em que os sinais ocorrem, todos nós saberemos que Jesus está às portas. É maravilhoso acreditarmos nisso.
a pergunta que eu faço para você: quando que Jesus vai voltar? Ah, meu irmão, se eu soubesse, ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora quando Jesus vai voltar. Esse é um segredo de Deus, que só Ele pode saber. Todos que dizem que descobriram quando Jesus vai voltar, eu afirmo que estão equivocados, estão redondamente enganados, porque Deus não revela isso a ninguém, é um segredo dele. Mas a única coisa que Ele permitiu que nós, como igreja, soubéssemos, é que Jesus pode voltar a qualquer momento, quando não esperamos. Por isso precisamos estar preparados. O preparo depende só de nós. Ele já fez a parte dele. Quando nós vemos os sinais que a segunda vinda de Jesus está próxima, isso deve nos motivar a viver de maneira mais correta, de maneira mais que agrade a Deus. É importante que você hoje trabalhe dentro do seu coração essa consciência de preparar melhor, porque a qualquer momento Ele pode vir. Quem é salvo e obedece a Deus, eu acredito que não tem nada a temer nesses dias, em que os tempos estão cada dia difíceis e insustentáveis. Nós estamos vivendo dias que o mundo olha com expectativa das questões de melhoras, mas eu acredito que não vai melhorar tanto. Não é pessimismo da minha parte, é que nós estamos vivendo momentos de cumprimento de todos os sinais, de todas as profecias. Por exemplo, eu posso citar alguns sinais. Vamos analisar alguns que estão prescritos na palavra de Deus. Primeiro sinal, eu quero citar o texto de Lucas capítulo 21, versículos 9 até o 10. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, diz o texto. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esse é o primeiro sinal: guerras e conflitos entre os povos, entre as nações. Você que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ouve a palavra de Deus constantemente, você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontece pelo mundo afora nesses últimos 100 anos? É só você buscar numa pesquisa e você vai encontrar muitas guerras, muitos conflitos, e todas elas acentuadas e agrupadas nesses 100 anos que nós estamos vivendo. Então, guerras e conflitos são muitos, ou são muitas, que caracterizam um grande sinal. Um outro sinal é em Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. E haverão acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Olha que coisa interessante observar. Às vezes a gente fala assim: mas terremotos sempre houve, pestes e doenças sempre houveram, acontecimentos terríveis também sempre aconteceram na nossa vida aqui na terra. Mas eu posso citar algumas catástrofes naturais, como tsunamis, furacões, terremotos, vulcões,
erupções, fome, pestes em vários lugares. Você pode até pensar, isso sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que o número desses acontecimentos foi muito maior no século XX. Foi muito mais intensivo no século XX e também tem uma tendência de crescer no século XXI que nós estamos vivendo. Seria uma coincidência tudo isso? Ou é porque Jesus está voltando em breve? Nós estamos certos de que os sinais, as catástrofes, os acontecimentos da natureza, os acontecimentos que nós chamamos naturais, são evidentes diante de nós. Estamos vivendo uma pandemia, uma doença global que atinge milhares de pessoas. O mundo está em pânico, numa expectativa tremenda. É preciso que nós atentamos para esse momento sobre a volta do Senhor. Um terceiro sinal é o que está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Observem que o pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora, se tornou algo tão comum, que o mal não é percebido, não é notável, sua presença às vezes não é reconhecida, mas é óbvio que o pecado existe. Segundo a Bíblia, ele existe desde Adão e Eva, quando lá no princípio eles desobedeceram a Deus, mas sua influência entre os homens, a influência que nós chamamos de pecado, é cada vez mais intensa e devastadora. Hoje, nós estamos vivendo o crescimento do pecado. Hoje, há o excesso do pecado. A gente observe quanto o pecado tem evoluído e tomado pulso na sociedade. O excesso de pornografia, o aumento de adultério, a fornicação, o aumento da corrupção, o aumento da violência, a prática intensiva da mentira. Isso é muito claro dentro do contexto bíblico. E a gente vê que o pior disso, tudo é porque vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas do pecado como algo normal. A sociedade hoje desenvolve a prática do pecado como se nada tivesse acontecendo de anormal, de afronta. Mas isso é uma afronta a Deus. Então a gente vê como um sinal o aumento do pecado. Percebo que mulheres hoje de renome na sociedade se gabam de suas fotos pornográficas. Homossexuais se sentem ofendidos e nos rotulam de homofóbicos quando dizemos que Deus reprova esta prática. Às vezes somos reprimidos por isso. Em alguns países defendem hoje a prática do aborto, já é oficial, criando assim leis que protegem a mãe que mata o seu próprio bebê no seu ventre. O pecado proliferou. Usuários de drogas que antes viviam escondidos pelos becos, agora marcham pelas ruas reivindicando os seus direitos. O pecado é algo descontrolável. A sensualidade que antes era vista como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher, a maior virtude de um homem que cultua o seu próprio corpo em prol da prática do pecado.
As práticas das trevas hoje passam a ser naturais, passam a ser hoje algo aceitável. O pecado não mais se envergonha. Aliás, desculpa, o pecador não mais se envergonha do seu pecado. O pecador não mais se envergonha. O pecador não mais teme a influência negativa do pecado, a consequência do pecado. É muito sério isso. Por isso nós estamos vivendo que, assim como aconteceu no dilúvio, no tempo de Noé, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, o pecado proliferou de tal forma. E nós estamos vivendo hoje uma sociedade profundamente pecadora. Corações deturpados, vidas deturpadas. E eu chamo a atenção nesta noite para a igreja prestar atenção em relação a esses contextos que nós consideramos de sinais. Mas tem um quarto sinal que eu vejo no livro de Daniel, no capítulo 12. Essa semana eu estava lendo o livro de Daniel, estudando o livro de Daniel, e eu cheguei à conclusão nesse texto muito importante. Capítulo 12, verso 4 diz: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. Por causa dos avanços hoje tecnológicos, em menos de meio século, o homem, ele pisou na lua, a gente sabe disso. Ele criou a própria televisão. Ele inventou o telefone, o rádio, o computador. Ele inventou a internet e muitos aparelhos hoje eletrônicos estão a cada dia sendo formado e inventado, porque o conhecimento do homem é amplo, o conhecimento se multiplicou. Na verdade, a cada minuto, algo novo está sendo criado em toda a terra. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia, mas o que pouco a gente sabe é que essa multiplicação do conhecimento é realmente um dos sinais claros de que Jesus está voltando. O apóstolo Paulo, ele fala justamente isso em 2 Tessalonicenses, que a volta do Senhor é para esse tempo do fim, tempo final, em que as profecias se cumprem. É preciso você observar isso. Cada momento, Jesus, que nós observamos na terra, Jesus está voltando. Aí você pode responder para mim, aliás, perguntar para mim: mas pastor, está demorando. Há muito tempo eu ouço falar que ele está voltando e ele não volta. Eu chamo a sua atenção para observar o que está acontecendo no mundo. A evidência é clara diante de nós. Um outro sinal muito forte que ocorre nos nossos dias é o que o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8 diz: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz os seus filhos. Israel é uma evidência clara para nós como igreja.
E nós precisamos observar o que está acontecendo em Israel. Quando Jesus veio ao mundo como descendente de Davi, e seria o Messias de Israel, a gente percebeu que ele deixou claro, não é, que os judeus passariam por um processo. Isso aconteceu. O primeiro processo de perseguição dos judeus pós-Jesus foi no ano 70, quando foram expulsos da Judeia e dispersos pelo mundo. Assim Jesus profetizou que um dos sinais de que ele estaria voltando seria o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra. E esse texto de Isaías tem muito a ver com a palavra de Jesus no renascimento da nação de Israel. E isso aconteceu. Aconteceu na nossa era, nesse século que nós estamos vivenciando. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU votou em favor disso no dia 15 de maio de 1948. Estava criado oficialmente o Estado de Israel. Nós estamos vivendo hoje Israel com 72 anos como nação. É um período de uma nação muito nova, mas é um período profético, onde esse povo que estava espalhado no mundo inteiro por quase 2000 anos, desde o ano 70 depois de Cristo, então se tornou uma nação hoje independente. Esse foi o sinal-chave pelo qual todos os povos hoje observam Israel e questionam a existência de Israel e tentam perseguir Israel, exterminar Israel da face da terra. Mas Israel é uma nação protegida, guardada e sustentada por Deus, porque Israel é um sinal para o tempo do fim. Esse foi o sinal-chave pelo qual todos os outros sinais de que Jesus estava voltando começaram a aparecer. E nós somos privilegiados como essa geração de ver o renascimento de Israel. Então, meus amados, observem isso com muita cautela. Olhe para Israel, olhe para tudo que está acontecendo lá. Olhe para os fatos proféticos relacionados a Israel. E nós vamos observar que Jesus está às portas. O último sinal, ele é bem claro também. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Aqui está a figura do surgimento do anticristo. Com a grande crise financeira que nós poderemos viver daqui para frente, a gente percebe que pode acontecer o surgimento desse grande líder, um líder que vem para tentar apaziguar toda a crise global. O homem hoje está vivendo uma crise de terremotos naturais, conflitos de guerras, aquecimentos globais, tsunamis, fomes, doenças pandêmicas. Hoje é muita coisa.
nessa escala global tem acentuado, e a gente percebe que o mundo está num caos e caminha para um caos. O mundo caminha para o caos no contexto econômico, político. O mundo caminha para tudo isso. Portanto, aí está o quadro já montado para o surgimento do anticristo. Nesses momentos de conflitos, surgirá então uma pessoa, de forma bem sutil, com o discurso de trazer paz, com o discurso de resolver o problema, de implantar a unidade entre todos os povos. Este cidadão, ele vai vir para conseguir resolver, mas a sua solução é uma solução aparente. As calamidades existenciais na terra serão resolvidas aparentemente. Algo será por ele de forma camuflada. Tudo indica que a crise financeira pode até ser resolvida através de uma moeda única mundial que vai ser implantada pelo anticristo. Eu não sei se vocês têm observado, mas isso já é comentário na internet. Não é especulação, mas é algo muito sério. Hoje é comentado o surgimento de um líder mundial que venha para implantar uma moeda também global, uma única moeda mundial. Provavelmente haverá uma forma também de controle. A gente percebe que esse controle para a compra e a venda vai ser realmente implantado no ser humano, um controle maior, intenso. As diferenças também religiosas serão sanadas através do Conselho Mundial das Religiões, sob o comando do anticristo. Você pode achar que esse não seria o momento ideal para falar desse assunto, mas pelo contrário, esse é o momento ideal para se falar que coisas estão acontecendo, e a igreja precisa estar observando e atenta para esses fatos. Com a solução aparente dos problemas, o anticristo vai querer enganar a humanidade. O anticristo será aclamado por todos os povos e proclamará Jerusalém como a sua capital, exigindo lá que os judeus o adorem. O mundo venha adorá-lo, todas as pessoas venham a reconhecê-lo como Deus da terra, como único Salvador, como único Messias. Mas somente um povo na terra vai recusar a adorá-lo e receber a sua marca. Trata-se de um povo chamado remido, um povo salvo, um povo resgatado pelo sangue. Esse povo provavelmente não poderá mais estar aqui, porque já houve o arrebatamento. Na medida que esse anticristo for revelado e mostrar a sua força, a sua garra diabólica na terra, Jesus vai poupar a igreja e vai retirar os salvos. Aí acontecerá a sua volta. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja de Cristo, composta dos verdadeiros cristãos, os judeus que creem na volta messiânica de Jesus, que crê que Jesus é o Salvador, não vão mais submeter a fúria, a força e a autoridade deste imperador mundial, desse líder mundial. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: nos dias de hoje, reflita um pouco sobre a volta de Cristo. Pare para pensar um pouco.
Olhe os sinais, estão evidentes diante de nós. Nós não podemos esconder diante dessa grande verdade. Por isso, esse é o momento, meu irmão, minha irmã, de você viver intensamente o seu preparo, a sua entrega incondicional a Deus. Se a sociedade está vivendo intensamente o pecado, agora é hora da igreja viver intensamente a santidade. Se a humanidade não está atenta aos sinais, agora é hora da igreja olhar os sinais. Vamos estar atentos. Eu quero orar por você. Você que não se sente preparado, acha que Jesus poderá demorar ainda para voltar. Eu quero que você tome uma decisão. Diante de todos esses sinais, fica muito claro de que Jesus realmente está voltando. E como você se sente diante disso? Essa é uma pergunta. Está preparado para quando a trombeta tocar? Como tem sido a sua busca pela salvação? Eu faço um apelo. Não perca tempo. Reconheça Jesus como Senhor. Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça Jesus como o seu Pai que vai estabelecer o controle total da sua vida. Reconheça Jesus como aquele que vai rasgar os céus e vai permitir que a última trombeta seja ressoada e os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados e todos iremos ao encontro do Senhor nos ares. Não é hora de você ficar duvidando da volta, é hora de você estar atento àquilo que está acontecendo no mundo. A qualquer momento, Jesus poderá vir e rasgar os céus. Põe a sua cabeça diante de Deus agora e reflita. Curve a sua cabeça diante de Deus e reflita. Estou ou não estou preparado? Eu quero orar por você. Amanhã pode ser tarde demais. Não pense para depois, pense para hoje. A volta do Senhor pode ser hoje. Eu estou preparado. E você? Vamos orar. Senhor, acabamos de ouvir a Tua palavra, que revela alguns sinais da Tua vinda. E nós estamos atentos ao que está acontecendo no mundo, Senhor. Israel já se tornou uma nação. O pecado está cada dia mais proliferando na terra. Vivemos conflitos e rumores de guerra de forma diária e constante. Estamos vendo, Senhor, as catástrofes naturais ser evidente diante de nós. Estamos vivendo, Senhor, o surgimento do anticristo a qualquer momento. São tantos os sinais. Ajuda-nos a entendermos que precisamos da Tua bênção, da Tua graça, do Teu poder, da unção do Teu Espírito. Preserve a nossa vida. Não permita que afastemos do Senhor. Não permita que esfriemos na fé. Não permita que esqueçamos da visão profética. Não permita que, ó Deus, olhemos para trás, mas que olhemos sempre para frente e atentamos para os sinais que estão acontecendo. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, esse é o grito da igreja. Maranata, esse é o grito dos salvos. Precisamos que o Senhor volte logo. Nós estamos atentos e não seremos enganados por ninguém neste mundo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família e que você esteja
preparado para a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E agora, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno do Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção e o penhor do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém.